vocês. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Santo Deus. E a nuvem, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Jesus se transfigura. A palavra transfigurada no grego é metamorfose, né? Sugerindo que ele muda totalmente o seu aspecto. E então a voz do céu diz, como foi no batismo, Mateus 3,17, e os discípulos ouvindo isso, o que diz? Os discípulos ouvindo isso, caiu sobre o seu rosto de grande. Aleluia. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, ninguém viu senão Jesus. Aqui eu não enxergo nenhuma manifestação demoníaca. Eu enxergo a glória do Senhor sobre eles. Então eles caem na presença do Senhor. Talvez esse líder já sentiu a presença de Deus, mas por alguns aspectos hoje ele não sente, não respeita mais quem sente, da maneira que sente. Pedro e Tiago caem, e João ele cai aqui, porque o Senhor Jesus aparece para eles. Agora não vemos Jesus. João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé não crê em Jesus, fala: eu não vou crer. E aí Jesus aparece e fala: pois bem, Tomé, toque aqui. E aí Tomé lança a ele dizendo: Senhor meu e Deus meu. E naquele momento Jesus lhe fala: Tomé, tu vistes, por isso crês, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, não creram. Somos nós. Agora, querido, nós não vimos, nós não vemos Jesus, mas nós sentimos. E o impacto de sentir a presença do Senhor, aí o Espírito Santo te sai. Aleluia. Aleluia. Agora, olha para a manifestação do Espírito Santo aqui, a qual, igual este líder disse, que a maioria das pessoas que caem não voltam convertido. Ele tem razão, até que ele tem. Mas nós enxergamos aqui que Paulo, que caiu, o maior teólogo, o maior evangelista, 30 mil quilômetros pregando a palavra, 13 epístolas na Bíblia, e foi o maior pregador que eu já vi na face da terra. Então, este homem, ele caiu. Se cairmos para se tornarmos pelo menos 10% que Paulo se tornou, já seria uma bênção. Agora, vamos olhar uma pessoa que teve uma queda, mas não se converteu. Saul teve uma experiência, mas não uma mudança de caráter. Lá em 1 Samuel capítulo 19, na unção de Saul, ele teve também uma experiência semelhante. Mas abra aí em 1 Samuel, livro histórico de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19. E nesse evento, Saul estava querendo matar Davi. E Davi fugiu com Samuel. Davi fugiu e foi atrás de Samuel. Samuel fugiu. E eles foram para a casa dos profetas em Ramá. 1 Samuel capítulo 19, versículo 19 diz assim: ou anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Ninguém escondeu. Ele chegou lá e falou: onde está Davi? Ele falou: está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul. 3 vezes Saul fez isso, mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Sugere aqui o verbo hebraico profetizar, que ele estava falando, profetizando acerca do que aconteceu, ou louvando, adorando. Era uma manifestação de um avivamento aqui. E aí Samuel, que presidia sobre eles, era o chefe daquela congregação de profetas, que bênção. E também eles profetizavam. E avisando disso, Saul enviou outros mensageiros também, e esses profetizaram. Então Davi ele manda os soldados, dizendo assim: vai lá prender Davi. Os soldados chegam lá, o Espírito Santo toma eles também começam a profetizar. E então enviou Saul ainda uns terceiros, 3 vezes. Saul mandou e 3 vezes os camaradas eram tomados pelo poder do Espírito Santo e ficavam lá dando glória, profetizando. Os caras iam para prender Davi. Ele entrava, sentia a presença de Deus e começava a dar glória. Aí Saul falou: opa, eu vou neste lugar. Então, verso
verso 22. Foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em cima, nem chegou à casa do profeta, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? Disseram: esses estão em Naiote e em Ramá de novo. Então foi para Naiote e Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre quem? Saul. E ia profetizando, já foi tomado pelo Espírito Santo, até chegar a Naiote e Ramá. E ele também despiu as suas vestes. Que coisa! Saul aqui profetizando, tomado pelo Espírito Santo, despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, esteve nu por terra. Por que por terra? Ele estava no chão, glorificando, exaltando. Todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz aí, criaram-se um provérbio que dizendo assim: até Saul está entre os profetas. Começaram a chamar Saul de profeta, porque criou um provérbio que todos ficaram sabendo. Saul ficou o dia inteiro querendo a presença de Deus, que quando Deus quer tomar o vento. Jesus ele falou sobre isso lá em João capítulo 3, versículo 8. Eu estou repetindo: o vento, pneu, o Espírito de Deus assopra onde quer. Você não sabe nem de onde vem, mas quando ele pega, meu amado. Agora aqui houve uma experiência, mas porém sem mudança de caráter, como enxergamos hoje na igreja. Agora vamos lá. João, que viu Jesus, João andava com Jesus, João tinha intimidade com Jesus, era o discípulo que Jesus o amava. João reclinava a tua cabeça sobre os peitos de Jesus. 3 anos, de repente, João é mandado para a ilha de Patmos, e ele tem uma revelação em Apocalipse 1,17, quando ele vê o Senhor da glória, o Senhor, o poderoso Deus ressurreto, Jesus Cristo. E quando ele vê o leão da tribo de Judá, ele cai como morto. Aí Jesus toca na tua dela dizendo: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele caiu. Agora, será que ele teve uma experiência demoníaca? Não. Ele viu o Senhor da glória. Querido, é muito poderoso, por isso que eu respeito. Eu procuro discernir aonde que eu posso, mas o poder de Deus é o poder de Deus. Agora vamos lá. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, dizendo assim: se o ministério de Moisés, que tinha sua glória, mas porém ela era transitória, e quando Moisés desceu, ele tinha que colocar um véu sobre o teu rosto, porque os judeus não poderiam fitar o rosto nele, tanto era a glória de Moisés, porém transitória. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: e nós que vivemos o ministério do Espírito, não é muito maior a nossa glória, não é muito maior a presença de Deus no nosso tempo, a qual Pentecostes significa plenitude do poder de Deus. Querido, o Espírito de Deus, ele antes, no Antigo Testamento, tomava o profeta profetizava, depois ele saía do profeta, o Espírito Santo era itinerante, ele usava reis, sacerdotes e ministros, mas hoje a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus? Vocês foram comprados, e não foi por moeda ou por dólar, mas foi pela cruz de Cristo. Agora, queridos, o apóstolo Paulo, por isso que eu falo com ousadia, o apóstolo Paulo está falando, sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo? Está comparando o seu ministério com o ministério de Moisés. E ele está dizendo: olha, o ministério de Moisés foi glorioso, foi maravilhoso, mas aquela glória era transitória. Agora, a nossa glória é a plenitude do poder do Espírito de Deus. Glória a Deus. Tanto é que no verso 17 de 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Querido, então o poder do Espírito de Deus, Jesus Cristo, entendermos